Olá, meus queridos aluninhos. Vamos lá para mais um vídeo. Coordenadas do ponto médio de um segmento. Muito bem, então nós já vimos no vídeo anterior proporção e segmento. Então isso aqui nada mais é do que uma proporção do segmento, tá? Só que aqui a gente faz o ponto médio e o ponto médio gera dois segmentos, de mesma proporção. Então, como encontrar as coordenadas do ponto médio do segmento AB? O ponto que divide o segmento exatamente no centro, em dois pedaços iguais, AM e MB. Tá? Então, é só fazer uma média aritmética entre as coordenadas x do A e do B e y do A e y do B. Tá? Então, eu vou ter o quê? Que x do ponto médio vai ser o x do ponto A somado com o x do ponto B dividido por 2, enquanto que o y do ponto médio vai ser y do A mais y do B dividido por 2. Então, este ponto M aqui, pessoal, vai ter as coordenadas xm, ym, ou seja, x do ponto médio e y do ponto médio, calculados desta maneira aqui, ok? Exercício número 7. Determinar o ponto médio do segmento AB em cada um dos casos. Então, nós temos ali o ponto A ao ponto B. Isso aqui forma um segmento e eu tenho que encontrar o ponto médio desse segmento aí. Então, isso é bem simples, pessoal. O x do ponto médio vai ser o x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2. Eu vou encontrar o x do ponto A aqui, 10. E o x do ponto B, 4, dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 14 sobre 2, que vai ser igual a 7. Então, esse é o x do ponto médio. Agora, eu devo encontrar o y do ponto médio. Tá? Mesma coisa, o y do ponto A mais o y do ponto B, dividido por 2. Quem é o y do ponto A? É 6. Quem é o y do ponto B? É 2. Sobre 2, vai dar 8 sobre 2, que vai dar 4. Então, neste caso, o ponto médio tem coordenadas 7 e 4. Fácil assim. Vamos para a letra B. Quem é o x do ponto médio na letra B? Então, o x do ponto A, que é menos 5, somado com o x do ponto B, que é 1, sobre 2. Isso aqui vai dar menos 4 sobre 2, que é menos 2. Bom? Quem é o y do ponto médio? É o y do ponto A, que é 7, somado com o y do ponto B, que é 0, sobre 2, nós vamos obter 7 meios, que também pode ser 3,5. Só vamos tomar o cuidado na forma de representar estes pontos. Então, o ponto M, ele é menos 2 e 7 meios, tá? Ou eu posso representar ele também como menos 2 para o x e 3,5 para o y. Olha só a confusão que pode acontecer aqui, porque nós temos vírgula aqui e aqui. Fica complicado, Fica meio estranho. Então, aqui nós temos que usar, em vez de vírgula, ponto e vírgula para separar a coordenada x e a y. Tá certo? Dessa forma, não vai ter problema nenhum. Na letra C, então, vamos calcular o x do ponto médio, que é o x do ponto A, somado com o x do ponto B, que é menos 5, dividido por 2. Isso aqui vai dar menos 8 sobre 2, que é menos 4. Tá bom? Aqui nós temos a coordenada x do ponto médio. Agora vamos encontrar a coordenada y do ponto médio. É o y do ponto A, que é 2/5, somado com o y do ponto B, que é 1/4, dividido por 2. Aqui nós devemos fazer primeiro a soma, o MMC entre 5 e 4, que é 20. Então, vamos colocar aqui, ok? 20 dividido por 5 vai dar 4, vezes 2 vai dar 8. 20 dividido por 4 vai dar 5, vezes 1 vai dar 5. E embaixo permanece o 2. Então, nós teremos aqui 8 mais 5, 13, sobre 20, dividido por 2. Nós vamos considerar, então, uma divisão de frações. O primeiro dividido pelo segundo, então vai ser
o primeiro vezes o inverso do segundo. O inverso de 2 é 1/2. Então, nós vamos ter aqui 13 para 40. Então, 13/40. Certo? Esse é o valor do y do ponto médio. Então, qual é as coordenadas do ponto médio? Nesse caso, -4 para o x e 13/40 para o y. Tá bom, meus queridos? Fechou aqui. Vamos lá, exercício 8. Obter o simétrico do ponto P em relação ao ponto T, 4 e 6. Tá. Então, o que acontece aqui é o seguinte, tá? O que é simétrico? Imagine uma pessoa, esse ponto é uma pessoa, na frente de um espelho, ok? O reflexo dessa pessoa em relação ao espelho, então está à mesma distância. Então, eu posso dizer que o reflexo é simétrico à pessoa em relação ao espelho, tá? Então, se eu tenho um ponto P, certo? E um ponto T, eu quero descobrir o ponto que é simétrico a P, P', né? Que está na mesma distância de P a T, tá? Detalhe que todos esses pontos, eles têm que estar sobre a mesma reta, ok? Tá, pessoal? Então, esse ponto P', este ponto P' é simétrico a P em relação a T, tá bom? Então, essa distância aqui, essa distância é igual a essa distância aqui. Então, vamos para o plano cartesiano, certo? Vamos marcar estes pontos aí. Então, tem aqui eixo x, eixo y. Eu vou marcar aqui 1, 2, 3. 1 e 3, vou encontrar o ponto P aqui, certo? Vamos marcar o ponto T, que é, vamos lá, 2, 3, 4 para o x, 3, 4, 5, 6 para o y. Então, este aqui é o ponto T. Eu vou aumentar um pouco o eixo y, prontinho. Então, gente, olha só. Se eu quero descobrir o simétrico a P em relação a T, né, ele tem que estar mais ou menos nesta região aqui assim, tá? Eu vou chamar de P', ok? Ele tem que estar mais ou menos aqui assim. Ou seja, a distância de P até T tem que ser igual à distância de T até P', tá? Então, o P' é simétrico a P em relação a T. Aí eu tenho que descobrir essas coordenadas x e coordenada y do ponto P'. Então, percebam que o ponto T é o ponto médio entre P e P', tá? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que o x do ponto T, que é o ponto médio, é o x do ponto P somado com o x do ponto P' dividido por 2. Tá? Enquanto que o y do ponto médio, que é o ponto T, ok? É o y do ponto P somado com o y do ponto P' dividido por 2. Tá bom? Então vamos lá. Quem é o x do ponto T? É 4. Então vamos colocar aqui 4. Quem é o x do ponto P? É 1. Então vamos colocar aqui 1. E o x do ponto P' eu quero descobrir. Sobre 2. Ficou fácil. Passo 2 multiplicando. 4 vezes 2, 8. Esse 1 passo subtraindo. Menos 1. X do ponto P'. Então, eu já descobri que o x do ponto P' aqui vale 7. Tá bom? Esse foi fácil. Vamos agora descobrir, então, a coordenada y do ponto P'. Tá? Então, o y do ponto T, que é o ponto médio, vale 6. O y do ponto P vale 3. O y do ponto P' eu quero descobrir. Ok? Dividido por 2. Passe 2 multiplicando 6 aqui. Eu vou ter 12. Passo 3 subtraindo menos 3. Y P'. Então, eu vou ter que o y do ponto P' vale 9. Tá bom, gente? Logo, eu descobri, então, que o ponto P', que é o simétrico a P em relação a T, né? Ele vale 7 e 9, ok? Vamos fazer uma interpretação rápida aqui para ver se faz sentido, né?
Como ele é simétrico, o crescimento dele é proporcional. Então, olha só, do ponto P até o ponto T, o x aumentou 3 unidades. Então, de T para P', ele tem que aumentar 3 unidades também, mais 3, ou seja, cai no 7. 4 mais 3, 7. Deu certo? Deu certo. Muito bem, então aqui vale 7. Tá? Do 3 para o 6, que é do P para o T, aumentou 3 unidades também. Então, do 6 até aqui tem que valer 3 unidades também, ou seja, 6 mais 3, 9, que é o que nós descobrimos aqui. Tá? Deu bem certinho. Tá, pessoal? Então, perfeito. Descobrimos as coordenadas do ponto P', que é o simétrico a P em relação a T. Exercício 9, em um paralelogramo ABCD, nós temos que o ponto A, 0 e 8, o ponto C, 4 e 16, são vértices opostos. E B é o ponto 1 e 7. Determinar o vértice D. Tá? Vamos fazer o gráfico, então, disso aqui, para ter uma noção do que está acontecendo aqui. Tá bom? Então vamos marcar aqui, podem ver que nós temos coordenadas bem grandes, ó, 16. Então vamos fazer um plano cartesiano bem grandinho, tá? Principalmente no eixo do y. No eixo do x não precisa tanto, tá? Então vamos lá, vamos começar a marcar então aqui, nós temos x e y. Vamos marcar o ponto A, que é 0 e 8, então 0 e 8, aqui está o 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos marcar aqui, 8. E aqui está o ponto A, ok? Vamos marcar ele em outra cor aqui para ficar bem visível, né? Ponto A, certo? Vamos marcar o outro ponto, então, que é 4 e 16. Então, 1, 2, 3, 4. E 16, então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Está aqui. Deu bem certinho. Ok, então encontramos aí o ponto C, de coordenadas 4 e 16. Vamos marcar agora também o ponto B, que é 1 e 7. Então, nós temos 1 aqui e 7 aqui. Muito bem, pessoal. Então, aqui está dizendo que A e C são vértices opostos, tá? Então, se A e C são vértices opostos de um paralelogramo, então o ponto D que nós queremos descobrir, ele não pode estar aqui, por exemplo, tá? Porque A e C têm que ser vértices opostos. Então, ele tem que estar mais ou menos aqui em cima, tá? O ponto D tem que estar mais ou menos aqui em cima, que aí vai formar um paralelogramo aqui, ó. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Formou o paralelogramo aqui e o vértice A e o vértice C são opostos. Muito bem. Então, eu tenho que descobrir essas coordenadas do ponto D aqui. Tá certo? Muito bem. Então, gente, vamos analisar de uma forma bem simples aqui, tá? A começar da seguinte forma. Eu tenho que descobrir, então, as coordenadas x desse ponto D e eu tenho que descobrir a coordenada y deste ponto D. Então percebam uma coisa, olha só, isso aqui é uma análise gráfica, certo? Porque isso aqui são retas proporcionais, então eu posso pensar da seguinte forma. Se do ponto B para o ponto A, o y aumentou de 7 para 8, então aqui o 16, aqui também tem que aumentar uma unidade, então aqui deve ser 17, tá? Se do ponto A para o ponto B, o x aumentou de 0 para 1, então quer dizer que aqui também, ó, de D para C, aqui tem que ser 3, ó, tá? Aqui tem que ser 3, 3, 4, tá? Então eu já descubro que as coordenadas desse ponto D aqui tem que ser 3 e 17, tá? Mas vamos supor que nós não tenhamos pensado dessa forma. Como fazer os cálculos para chegar nesses valores 3 e 17? Bom, aí nós temos que usar a expertise, tá? Como assim? Vamos lá. Existe uma regra muito importante que é a seguinte. Quando nós temos um paralelogramo qualquer, né? Paralelogramo qualquer, o que acontece? Vamos lá. As diagonais deste paralelogramo qualquer, elas se interceptam exatamente no meio,
Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ponto de intersecção das diagonais é o ponto médio do segmento. Por exemplo, vamos colocar aqui A, B, C e D. Eu posso dizer então que M é o ponto médio entre A e C e ele também é o ponto médio entre D e B. Tá? E é nisso que eu vou me basear, certo? Eu vou dizer então que o segmento AC ele tem um ponto médio, o segmento AC ele tem um ponto médio que eu vou chamar de M, tá? E que esse ponto médio ele também é o ponto médio entre D e D, né? Entre B e D. Então vamos lá. Vamos calcular o x do ponto médio entre A e C. Entre A e C. Então vai ser 0 mais 4 dividido por 2, nós vamos obter 2. E o y do ponto médio, né, entre A e C vai ser 8 mais 16 dividido por 2. Nós vamos encontrar aqui 24 dividido por 2, 12. Tá? Então aqui mede no x as coordenadas é 2 e no y a coordenada é 12. Será que deu certo? 8, 9, 10, 11, 12. Tá bem certinho. Aqui caiu no 2, bem certinho. Então, o ponto médio 2 e 12, ele é também ponto médio do segmento, que eu vou fazer em outra cor agora aqui, do segmento que vai de B até D. Tá? Esse segmento que vai de B até D. Então, para eu descobrir as coordenadas deste ponto D, aqui, eu vou usar o ponto médio que eu acabei de descobrir e o ponto B que eu já tenho. Então, para não fazer confusão mais, vamos pensar aqui. Ó, eu tenho o ponto B, que tem coordenadas 1 e 7. Eu tenho o ponto M, que tem coordenadas 2 e 12. E eu tenho que descobrir o ponto D, que é a outra extremidade do segmento. Tá? Que esse aqui eu não sei, é XY. Tá? Muito bem. Então, o M é o ponto médio. Então, eu vou usar aqui o ponto médio. Ó, o x do ponto médio é igual ao x do ponto B mais o x do ponto D dividido por 2. Tá? Então, eu vou ter que o x do ponto médio vale 2. O x do ponto B vale 1. O x do ponto D eu quero descobrir, dividido por 2. Daqui sai que o x do ponto D vale, ó, passa o 2 multiplicando o 2 lá, 4. Passa o 1 subtraindo, 4 menos 1. O x do ponto D vale 3. Bom? E eu vou fazer a mesma coisa para o y. Ó. O y do ponto médio vai ser o y do ponto B somado com o y do ponto D dividido por 2. O y do ponto médio vale 12. O y do ponto B vale 7. O y do ponto D eu quero descobrir, dividido por 2. Passo o 2 multiplicando, 24 menos 7. Nós vamos obter, então, 17. Né? Então, o y do ponto D vai ser 17. Então, nós descobrimos que as coordenadas do ponto D são 3 para o x e 17 para o y. O que nós já havíamos descoberto aqui antes, intuitivamente, olhando o gráfico. Tá bom? Então, vocês podem fazer dessas duas formas aqui. Certo, meus queridos? Era isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.